Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Pedro Villanueva. O subtosco, e vamos ser bem sinceros, ele não consegue nem ser tosco, ele é abaixo do tosco. E nós temos que realmente agradecer pela sua honestidade intelectual, embora, intelectualmente falando, ele não signifique muita coisa. Vamos analisar a questão do que significa a censura dentro do Facebook, dentro do YouTube e etc. O subtosco está afirmando que o YouTube não está ligando para ninguém, não está ligando para opiniões que possam fazer oposição ao governo, coisa parecida. Subtosco, você me chamou de burro, disse que eu sou idiota, que eu faço mimimi, etc. Não, essa é a diferença básica entre eu e você. Eu falo somente de fatos. Você fica no seu embuste. Quanto à questão de me chamar de burro, eu pergunto quem é que acredita em você? Quem é que acredita nisso? Com certeza eu não sou uma pessoa genial, com certeza eu não sou uma pessoa completamente excepcional, mas eu posso ter a seguinte convicção: eu sou muito, mas muito mais inteligente do que você. Isso eu tenho certeza. E eu falo isso não para mim vai descer, porque para se comparar ao subtosco, é porque o subtosco ganha uma importância desproporcional. E eu digo que talvez seja covardia me comparar a você, porque com certeza faz jus ao seu nickname, ao seu vlog, ou seja, vlog subtosco. Será que isso deve ser alguma denúncia inconsciente daquilo que de fato você acha que é de si mesmo? Então, podemos concluir, baseado nisso, que suas opiniões e bosta são a mesma coisa. Mas é preciso esclarecer alguns pontos. Quando nós falamos do aspecto da censura, existe uma pressão de grupos políticos, de governos, de fundações, de ONGs, etc., para calar a boca de certos usuários ou de certos vlogueiros que são aparentemente inconvenientes pelos mais tolos argumentos. O que aconteceu nos Estados Unidos quando o Facebook foi denunciado como uma plataforma, como uma rede social que estava apagando sites considerados inconvenientes ao establishment político, isso, na verdade, acontece também com o Google. Porque o próprio Zuckerberg falou que as pessoas do Vale do Silício têm uma certa tendência esquerdista. Então observem, por exemplo, que se não fosse a internet hoje como um serviço de informação ultra rápido, que faz inclusive concorrência com a imprensa tradicional, se nós não tivéssemos esse instrumento, nós jamais saberíamos de metade daquilo que hoje nós sabemos, um milésimo, poderia dizer, de muitas questões políticas que ocorrem em nosso país e também no mundo. Vejam, por exemplo, o caso do que aconteceu nos últimos 3 anos, ou seja, de 2015 até 2018, com o processo de queda da presidente ou ex-presidente Dilma Rousseff. Se não houvesse esse instrumento chamado YouTube, Facebook e muitos outros, nós jamais saberíamos o que estaria ocorrendo em Brasília. Ou seja, esse instrumento aqui de difusão tem uma força desproporcional para ameaçar qualquer tipo de governo. E um idiota como você acha mesmo que a internet não está incomodando essas pessoas que detêm o poder nesse país? Você acredita mesmo nessa lorota? Óbvio que existe uma tentativa política de querer censurar vlogs inconvenientes. Ainda que meu vlog apagado tivesse apenas 47 mil inscritos, mas a influência que ele tinha era muito maior do que os inscritos. Muita gente de fato via o meu vlog, muita gente assistia, e inclusive eram 900 vídeos.
Existe todo um trabalho em torno disso. Um trabalho que foi desrespeitado pelo YouTube justamente porque me imputaram uma quebra contratual que não ocorreu. Agora, se você é burro e serviçal o suficiente para acreditar que o Google não pode te sacanhar, que o Google não pode trapacear, que o Google não pode sofrer pressões políticas, e aí você vem dizer que eu sou Nandete, que eu sou Olavete, que eu presto obediência ao Nando Moura e tudo. Se você tem raivinha do Nando Moura, ou se você tem raivinha do Olavo de Carvalho, isso é problema seu. O meu trabalho segue um tipo de pensamento e de comentário completamente diferente do Olavo e completamente diferente do Nando Moura. E as pessoas já perceberam isso. Embora eu tenha inúmeras e muitas divergências com os Olavetes, como também tenho muitas e muitas divergências com o Terça Livre, como também poderia ter inúmeras divergências com o Nando Moura, com o Olavo de Carvalho, sem que isso me gerasse qualquer tipo de problema, porque eu não concebo a divergência de ideias como inimizade. O Terça Livre sabe que eu tenho inúmeras divergências com certos pontos de vista deles, e eu já expus isso dentro dos meus 900 vídeos que foram apagados e que felizmente a grande maioria está guardada, muito bem arquivada. Mas você é muito pior do que isso, porque você mostra um servilismo e uma credulice que são indignos de uma pessoa que queira formar opinião neste país. Aliás, você não forma opinião, você forma palpite, o que é bem diferente, porque, eu acho, olha, você é muito burro, você tem muitos livros, mas você é muito burro. Eu quero voz de gente do sertão, né? E você não diz coisa com coisa. Você simplesmente tem uma birrinha com o Nando Moura, você tem uma birrinha com o Olavo de Carvalho, você tem uma birrinha com o pessoal de uma linha mais conservadora, e ao mesmo tempo tenta imputar a mim algo que eu não sou, porque eu tenho uma linha de pensamento e uma linha de reflexão muito distinta da deles. Se você não tem capacidade intelectual de perceber isso, e olha que eu já fui simpático ao liberalismo conservador e etc, e hoje eu não sou mais. Eu simplesmente mudei meus conceitos, percebi que existem alguns problemas em torno desses tipos de pensamentos, e eu tenho uma linha de pensamento muito próxima do catolicismo tradicional. Se tu não sabes a diferença entre o catolicismo tradicional e o liberalismo e o conservadorismo liberal e o neoconservadorismo e outras coisas, eu digo, Vossa Senhoria só reage por puro estímulo de raivinha instintiva que você tem de qualquer ideia que te pareça diferente. Então, meu caro, eu não estou fazendo mimimi, não estou fazendo nenhuma conjectura, não tenho nenhuma reação histérica quanto a isso, faz parte da vida, qualquer tipo de adversidade ou acontecimento, eu aceito perfeitamente esse problema. Agora, você não contribui em nada para a liberdade dos vlogueiros. Sabe por quê? Porque da mesma forma que arbitrariamente um vlog pode ser apagado pelas alegações mais espúrias de uma empresa, o seu vlog, o vlog de muitos outros, como por exemplo Nando Moura. Nando Moura tem um vlog de 2 milhões de inscritos. Com certeza, dentro desses 2 milhões de inscritos, há toda uma relação de natureza econômica, de natureza de trabalho, natureza de serviço, que não pode ser prejudicada por causa de um burocratazinho que mal você conhece lá na Brigadeiro Faria Lima, que é a sede do Google do Brasil, por conta de um mero capricho. Existe uma coisa muito curiosa nesse país, que se quando não há um servilismo estatal, né, ou seja, os socialistas, os comunistas achando que o Estado pode fazer tudo, nessa turminha que tem uma tendência muito mais liberal, eles acham que as empresas também podem fazer tudo. Não existe mais direitos, não existe mais não existem mais compromissos contratuais, não existem mais a questão dos serviços, e os serviços implicam também deveres dos servidores para os usuários. Nós somos usuários do YouTube, nós damos dinheiro para eles de alguma forma, porque nós criamos conteúdo para que o YouTube exista. E tudo o que você faz é resumir na seguinte questão: quem reclama do Google, a censura está fazendo mimimi. Como se não houvesse realmente
certas questões que envolvem o YouTube. Como se não houvesse uma tentativa cada vez maior de querer criar regras de censura no YouTube, ou até mesmo em outra plataforma. Essa tendência é mundial. Se você é desinformado, se você é subtosco o suficiente para não saber disso, então paciência, meu filho. Eu não vou fazer você inteligente. O que nasce andando de quatro vai continuar puxando carroça. E essa é a sua sina. E é por isso que nós percebemos que certos conteúdos estão sendo ameaçados de desaparecer na internet. Por conta dessa mentalidade servil que é a sua. E mais, porque hoje em dia nós percebemos que o YouTube promove, e isso é provado, certos tipos de vlogueiros que são verdadeiros idiotas. Porque a imprensa promove um sujeito que não te acrescenta nada culturalmente, que não te acrescenta nada intelectualmente, que não te acrescenta nada nem mesmo no entretenimento. Porque quando se fala de entretenimento, pelo menos o entretenimento tem que ser divertido. Nem isso esse pessoal acrescenta. Nem isso o pessoal acrescenta. É só baboseira. Coisa que nenhuma criança de 2 anos é capaz de consumir. Mas os adultos estão consumindo, como se fossem verdadeiros imbecis. Como se isso não tivesse uma influência psicológica na vida de milhões de pessoas. E enquanto questões que podem ser tocadas de uma maneira um tanto mais séria estão sendo suprimidas, justamente porque não é que não seja agradável às pessoas. As pessoas procuram. Muita gente foi solidária a mim. E desde já eu agradeço por essa solidariedade. Muita gente reclama, olha, sumiram os conteúdos, o conteúdo tinha uma certa qualidade, pronto, respeito. Agora, você vem dizer que eu fui fazer mimimi? Não é você que perdeu um trabalho de 7 anos, meu filho. Não é você que falando das suas merdas, porque vamos ser bem sinceros, se o subtosco sumir do YouTube, ninguém vai sentir falta. Porque você não acrescenta nada de conteúdo. Eu posso dizer que, com todas as deficiências que eu tenho, mas eu acredito que eu divulgue bom conteúdo. Pelo menos eu faço questão de divulgar. Por quê? Por uma questão de responsabilidade que eu tenho com o público. E que essa responsabilidade deve ter todo vlogueiro. Até mesmo para fazer entretenimento. Até mesmo para divertir. Até mesmo para fazer rir. E nem isso você sabe fazer. Então, da próxima vez, pare de passar vexame, pare de falar besteira, porque, com o devido acatamento, e eu falo sem nenhuma modéstia, você não é páreo para ninguém.